Salve, salve, ricas queridas, muito boa noite, boa noite, boa noite. Começamos aqui mais um encontro nossos encontros de dia de domingo. A gente tem um horário reservado pra gente, né? Todo domingo às 20 horas a gente tá aqui pra falar de algum tema que nos interesse sobre educação financeira nesse universo da mulher 40+. E o tema de hoje é um tema bem sensível, né? No meu ponto de vista. É um tema que a gente vai cruzar os assuntos relacionados a cansaço e a finanças. E eu não sei se você já parou para pensar o quanto que uma coisa está entrelaçada na outra. Eu trouxe algumas coisas, preparei algumas coisas aqui, fiz no meu bloco de anotações uma lógica para a gente ir construindo juntas, fazendo essa relação aqui entre cansaço e a própria saúde financeira. Não sei se vocês já tinham pensado sobre isso. Acredito que vai ser um papo bem interessante. Boa noite para quem está chegando aqui no ao vivo. Chega aí tranquila, senta, pega caneta e papel. Eu sempre indico que nesses encontros aqui são encontros de aulas. Então, de fato, você esteja ali com papel e caneta na mão para aprender o máximo que você puder aqui, tirando desse nosso encontro, dessa aula, aprendizados práticos para você colocar no teu dia a dia. Quem está aqui no gravado, tem uma galera que assiste no gravado, boa noite também. Sinta-se em casa, coloque nos comentários alguma pergunta, algum questionamento, enfim. Hoje é um dia, inclusive, importante para a democracia, né? Hoje é dia de votação, foi dia de votação. A imensa maioria dos municípios do país já tem ali eleitos os novos representantes aí que vão governar a vida da gente durante os próximos 4 anos. Espero que, enfim, hoje eu fiz uma publicação dizendo que eu sou um otimista por um fio, mas espero, né? Acho que a esperança sempre está aí. A ideia de que, de alguma forma, aquilo que cabe ao que está externamente, enfim, possa ser uma remessa boa de uma turma que está por chegar aí nos próximos 4 anos. Espero que tenha sido um dia tranquilo aí para vocês, de votação, que vocês tenham, enfim, feito escolhas com a própria cabeça, governando as próprias mentes. É um pouco sobre isso que eu desejo por aqui. Tá sem som? Me conta. Me conta se tá sem som ou se o som tá ok. Vem cá, meu amor. A turma que tá aqui no ao vivo, me conta só se tá sem som, se estão me ouvindo bem, se estão ouvindo direito. A Lu tá me falando que tá sem som. Está com som, né? Que bom, né, Elma? Então, que bom. Bom, começando aqui é o seguinte, ó. Bora pegar aqui o nosso primeiro panorama, onde eu peguei a lógica do que significa o cansaço, tá? Eu não sei se vocês conhecem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, e eu peguei algumas referências dessa leitura. Eu fiz essa leitura talvez há 1 ano e meio, inclusive participando de um clube do livro do Leandro Carnal com a Gabriela Prioli. Foi feita essa leitura, onde as pessoas estavam, nós todos discutimos ali o que significa esse cansaço nesse mundo atual. Então, eu peguei algumas referências que eu acho que esse livro traz, que elas são importantes para a gente trazer para o nosso contexto aqui, tá? E o autor, né, é o Byung-Chul Han, nome danado, né? É um filósofo sul-coreano. O livro é A Sociedade do Cansaço e ele traz ali uma análise mais aprofundada sobre o que significa esse cansaço em termos de sociedade, tá? A gente não tá falando aqui do cansaço da Sônia, a gente não tá falando do cansaço da Lu, a gente não tá falando do cansaço da Nelma. A gente está falando enquanto sociedade, o que está acontecendo por a gente estar vendo essa sociedade cada vez mais cansada. E eu peguei aqui, deixa eu ver quantos, 1, 2, 3, 4, 5, 8 pontos
que eu vou brevemente falar para vocês o que ele entende. Então, lembra aqui que aqui como eu faço no sentido de aula, né? A lógica é aula, eu vou pegar do geral e depois entro pro específico. Vou começar falando sobre cansaço, para depois a gente entrar no mundo da nossa saúde financeira, da nossa educação financeira. Fará sentido, tá? Fará sentido aqui. Então, vamos primeiro entender a lógica desse cansaço. A pergunta é, por que estamos tão cansados? Ponto 1. Segundo o autor, o Byung-Chul Han, da sociedade, né? A sociedade do cansaço, a positividade como prisão. Olha só, ele retrata uma sociedade que hoje a gente está muito inflando a tal da positividade tóxica. Então, a gente tem uma pressão para ser feliz e ser produtiva o tempo inteiro. E por existir uma pressão de sermos felizes e produtivas o tempo inteiro, obviamente, por isso não ser real, em grande parte dos casos, nos traz cansaço, tá? Ela não tá ouvindo? Desliguei aqui o microfone porque eu acho que pode estar com dificuldade no microfone. Melhorou? Lu, você diz agora que não tá ouvindo. Vê se agora ficou ok para você, por favor. Lu Almeida, para você sempre esteve perfeito. Nelma sempre esteve perfeito. Roberta me parece que sempre esteve perfeito, né? Eu desliguei aqui o meu microfone. Vocês me falem aí se a coisa ficou meio esquisita, tá? Eu achei aqui que poderia ser problema no microfone. Então, o primeiro ponto é essa positividade como prisão. A gente aprisionada em função da necessidade de estar sempre bem, feliz e produtiva, tá? Segundo ponto, a cultura do sim. A gente está muito voltada para dizer sim o tempo inteiro. Quem aqui, no seu dia a dia, não tem uma certa dificuldade em dizer não? Quem aqui não se sente aprisionada por estar ali abanando o rabinho e dizendo sim para tudo e para todos o tempo inteiro? Então, ele faz um retrato dessa sociedade no sentido de que a sociedade sendo levada ao sim o tempo inteiro. Outro ponto é o fim da negatividade, que é um paralelo com essa cultura do sim. Então, ele traz historicamente que o fato da gente dizer assim, não, isso aqui não presta, isso aqui não tá bom, a cada vez que a gente pega nosso dedinho indicador e aponta para algo e diz assim, isso aqui não tá bom, isso aqui eu não quero, isso aqui não mais, abre uma possibilidade para que naquele quesito eu faça descobertas, eu explore outras formas, eu encontre outros jeitos. Então, a questão do não é extremamente importante porque é através dele que há criação, que há modernização, que há exploração, que há, né, a exploração no sentido de explorar meu território e descobrir outras coisas. Se o não, que historicamente foi tão importante para a gente descobrir outras respostas, hoje ele entra como você não pode dizer não, você tem que estar o tempo inteiro abanando cabeça, aqui sai o meu campo de explorar. Ele mina o meu campo de explorar. Isso aqui para mim eu achei muito legal quando a gente faz uma leitura mesmo histórica e filosófica da evolução da humanidade. Olha só o prejuízo que quando todo mundo nesta sociedade voltada para essa positividade não abre mão ou abre mão o tempo inteiro do não, a gente entra num lugar ali de não tem outra resposta, não dá para seguir além, né? O outro ponto é o sujeito de desempenho. Eu até peguei uma frase aqui que eu acho legal, que ele diz assim, ó, o indivíduo contemporâneo é um sujeito de desempenho constantemente avaliado e comparado. Ó,
sujeito de desempenho, constantemente avaliado e comparado. Essa pressão por resultados leva a um estado de competição permanente e a um sentimento de inadequação. Quem não? Quem não? Bora pensar o seguinte, se eu o tempo inteiro estou ali sendo pressionada por desempenho, sendo comparada, sendo um número, como é que eu desempenho todo o meu potencial de criatividade? Broxante, né? E se eu não desempenho todo o meu potencial de criatividade, vai minando as minhas forças e cada vez menos eu tenho vontade de fazer o que eu faço. Não significa não que é pra gente todo dia acordar feliz e satisfeito com aquele emprego. Mas significa sim que se eu estou ali sendo podada, sendo só um número, ligada para desempenho, não posso dizer o não, porque o não vai para outros lugares de exploração, vai minando toda a minha possibilidade de criar, de co-criar e de colocar o meu propósito aqui em ação. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A solidão na multidão, apesar de vivermos em uma sociedade hiperconectada, olha só o que a gente está fazendo aqui, né? É aquela cena onde tem uma multidão e todas as pessoas estão extremamente sós nela. É uma sociedade de potencialização de doenças mentais, de perda de capacidade crítica, onde a gente já não sabe, e essa perda de capacidade crítica, a gente está num dia bem emblemático, né? A gente sai aqui de campanhas eleitorais que a gente olha para aquilo e diz, meu Deus, o que é isso, né? É sobre o quê? Para onde é que a gente está indo? O que é que está acontecendo aqui no mundo? Acho que é a Lu, né? Salomé diz que está vivendo isso ultimamente. Talvez tenha a ver aí com a questão da solidão na multidão, não sei bem. E a desumanização, a redução do indivíduo a um mero produtor, leva à perda da dimensão humana e à alienação. Eu trouxe de forma bem breve, então, nesses primeiros momentos aqui do nosso encontro, para falar um pouco sobre o quanto que esse livro A Sociedade do Cansaço, claro que ele é muito mais denso do que isso, podemos explorar muito mais sobre ele além disso, mas eu quis trazer alguns pontos, primeiro para a gente entender que essa é uma dimensão social. Quando eu falo deste cansaço, esse cansaço está numa dimensão social. E, inclusive, é até potencialmente elevado a vários graus. E isso, inclusive, a gente está colocando como sendo o que é. Eu encontro as pessoas na rua, eu pergunto, cadê você? Como é que você tá? Quanto tempo eu não te vejo? E a pessoa diz que está muito atarefada, muito cansada. E é possível, inclusive, que eu passe até a admirar essa pessoa pelo fato dela estar tão cansada, tão atarefada. Significa que ela é alguém importante. A gente coloca e perde a mão no que significa isso quando mães que temos crianças e adolescentes em casa, colocamos eles no contraturno em milhões de tarefas e atribuições que essa criança e essa adolescente já não sabe mais o que é ficar em silêncio. Essa criança, esse adolescente, nós não sabemos o que é que fazemos quando a gente não tem nada para fazer. A ausência, o vazio, o nadismo, a gente não sabe mais trabalhar com ele. E aí o que acontece? Desencadeia uma série de cansaços, e aqui é onde eu trouxe uma espécie de raio-x dos 7 tipos de cansaços que existem. Então, falamos aqui de uma sociedade cansada e os seus principais motivos. Agora a gente vai afunilar um pouco para falar de que tipo de cansaço é esse. Quando alguém aqui fala que está vivendo nesse processo de cansaço, será que este cansaço é aquele cansaço que 8h30 da noite dormiu e amanhã acordou descansada? Será se é só sobre ele? Será se é um cansaço que uma boa noite de sono resolve?
Será que é sobre um cansaço que um final de semana, não saindo, não tendo muita interação, ficando em casa quietinha com Netflix resolve? Será se é só esse tipo de cansaço que a gente está vivendo? Então eu quero trazer os 7 tipos de cansaço para nós aqui entendermos qual ou quais mais estão acontecendo com a gente. Mas para que isso? Para a gente não criar a ideia que é só dormir que passa. Pode ser que sim, pode ser que o cansaço seu, de fato, agora seja principalmente o físico, que é dormir, que é tirar todos esses estímulos, que é ficar o final de semana mais tranquilo em casa. Mas eu suspeito que não é só sobre ele. Bora ver um pouquinho? Primeiro eu quero perguntar, vocês aqui já sabiam que existia mais de um tipo de cansaço? Ou quando a gente falava sobre cansaço, quando você falava sobre cansaço, você achava, cansaço é cansaço. Cansaço é só cansaço. Você sabia? Conta aqui, eu queria que você colocasse aqui nos comentários, sim ou não. Você já sabia que existia mais de um tipo de cansaço? Sim ou não? Enquanto eu bebo uma aguinha. A Nelma não sabia, a Tereza sabia. Vamos lá, se mais alguém aqui nos ajuda. Vou falar sobre o cansaço número 1. E bora fazer aqui uma brincadeira de nota? Você vai colocando de 0 a 10, Sônia também. Bora fazer aqui um raio-x nosso ao vivo, tá? Um raio-x ao vivo. A Lu Almeida já me viu falando com a Cris, bacana. Então bora fazer aqui um raio-x ao vivo. Eu vou explicando brevemente os 7 tipos de cansaço. A cada um que eu for explicando, você vai me dando uma nota 0 a 10, tá? Então eu vou explicar o primeiro cansaço e você vai me dizer o quanto é que você está cansada. Tipo, para aquele cansaço mais perto de 0 é que eu não tô cansada nada. Mais perto de 10, meu Deus, esse cansaço aqui eu tô muito cansada, tá? A Salomé, né, tem um cansaço gostoso do pós-treino e tem um cansaço da sobrecarga mental. Bora ver? Mais além deles, o que é que tem? O primeiro é aquele cansaço físico, tá? E eu quero vocês colocando nota. Mais perto de 0 é não tá cansaço e mais perto de 10 tá cansadona. Primeiro é o cansaço físico. Esse cansaço físico é aquele cansaço no sentido de ter perdido a mão, tá? Exercício físico demais, trabalhando muitas horas por dia, falta de um bom sono de qualidade, aonde você sente ali, ó, peguei aqui, ó, quais são os sintomas? Dores musculares, fadiga, dificuldade para levantar da cama. Então, o que é que precisa fazer para resolver esse cansaço? É descansar, é uma alimentação equilibrada, é uma prática de exercício físico de uma forma correta para não exagerar. Então, esse primeiro cansaço, que é o cansaço físico, o quanto é que você tá? De 0 a 10. Conta aqui. Então, já entendeu que o primeiro é aquele mais básico de todos, 0 a 10. Me conta aí como é que você está. Elaine, vou estimular para que vocês não fiquem na nota 5, tá? Como 5 é meio, então vamos fazer de conta que não existe o 5. Do 4 pula pro 6, tá? Para não ficar no meio, não ficar em cima do muro ali. A Lu tá 4, Sônia 8, a Baby é 4, a Luciana 9, a Salomé 2, tá? Então, perceberam aí, né? Cansaço físico é dormir, uma boa alimentação, tomar juízo aí para poder colocar o corpício, gostosona, né? Para dormir, para descansar. Segundo tipo de cansaço é o que a gente chama de cansaço mental. Vamos lá. Excesso. Por que acontece esse cansaço mental? Excesso de trabalho mental, falta de concentração, estresse, ansiedade. Quais são os principais sintomas? Quem está vivendo um cansaço mental grande está tendo dificuldade para se concentrar, esquecimento, irritabilidade,
dificuldade para tomar decisões. Bora ver as notas aqui. Quem é que sente que está cansada mentalmente, de 0 a 10? Vão colocando aí. Elaine já está cansada mentalmente, 7. Como é que lida? Enquanto vocês colocam aí, ó, como é que lida? Pausas durante o trabalho necessário, técnicas de relaxamento, meditação, atividade prazerosa. Ai, gente, a Nelma tá cansada no 3, graças a Deus, Nelma. A Vera também cansada, nota 4, que bom. Elaine tá 7, Lu Almeida 8, Baby 9, a Salomé 8. Eu também tô, viu, meninas? Esse cansaço mental me pega aqui também. Eu, se tiver, né, acho que eu vou fazer igual a vocês aqui agora. No meu cansaço físico, eu dou nota 2, tô de boas. Meu cansaço mental tá nota 8, né? Tá igual a da Tereza e a da Luciana aqui. E a Salomé também. Não, a Tereza é nota 6. Luciana e a Salomé nota 8. Bora pro terceiro tipo de cansaço. Cansaço emocional, tá? É diferente do cansaço mental. Quais são as causas desse cansaço emocional? Problemas pessoais, estresse, ansiedade, depressão. Quais são os sintomas? Tristeza, irritabilidade, falta de motivação, dificuldade para se relacionar. Então esse cansaço emocional está muito ligado ao destempero até das nossas emoções, onde as emoções ficam ali no limite, tá? Então o que está acontecendo ali? Normalmente algum problema pessoal, um estresse mais agudo, um processo depressivo ali continuado. Então, como é que estamos aqui de cansaço emocional? De 0 a 10. Enquanto vocês colocam aí de vocês, eu vou dizer como é que lida com ele, tá? Cansaço emocional, o que lida? A boa e velha terapia, apoio social, bom apoio social, né, gente? Ter gente boa, ter amigos, ter um círculo de amizade bacana. Atividades que proporcionem prazer e cuidado com a saúde mental. A turma aqui que se colocou tá com o cansaço emocional ok, né? Nelma 2, Vera 4, Lu Almeida tá 8. Cuidado, minha amiga, vamos tocar nisso. Elaine 3, Baby 2, Célia 9, Tereza 2. Eu de cansaço emocional, acredito que eu tô ali no 4. Tô aqui no 4. Meu negócio é mais mental mesmo, meu cansaço mental. A Lu tá nota 7. Eu espero que vocês estejam anotando quais são aqueles que vocês estão com mais nota, porque é importante que após a gente conhecer os 7 tipos, vocês olhem aqueles que vocês têm maior nota para atuar exatamente naqueles. Por que alguém aqui, por exemplo, tá com a nota... Deixa eu pegar o caso aqui da Célia, nota 9 no cansaço emocional. E aí, às vezes, né, não sei se é o seu caso, Célia, mas vou pegar teu exemplo. A Célia diz, nossa, eu tô precisando dormir. Eu tô precisando pegar um final de semana para descansar e etc. E dormir não é sobre isso, né? Esse cansaço emocional é para lidar em outros lugares que o descanso do corpo necessariamente não vai dar conta sozinho, né? O quarto cansaço é o cansaço sensorial. Olha só como é que ele é interessante, ó. A causa dele é excesso de estímulo sensorial, barulho, luz, cheiro, uso excessivo de tela. Sabe quando dá parece que os neurônios aqui dá curto-circuito? É muito estímulo o tempo inteiro. Então, às vezes, esse cansaço vem muito mais desse excesso de estímulo. Quais são os sintomas? Cansaço ocular, dores de cabeça, irritabilidade, dificuldade para dormir. Quem aqui está vivendo esse cansaço sensorial? Bora colocar aqui a nota de 0 a 10. Cansaço sensorial, vindo através do excesso de estímulos. Como é que lida? Enquanto vocês colocam nota aí, a Lu tá com nota 3. Como é que eu lido aqui com o cansaço sensorial? Redução da exposição
de estímulo sensorial, criar um ambiente mais tranquilo, praticar atividades relaxantes. A gente não dá conta quando tem muito estímulo ao mesmo tempo. Eu, às vezes, não dou conta quando tem minhas filhas conversando ao mesmo tempo, tudo que elas falam, cadê a tua idade de falar, de estarem muito animadas, e eu já quero aquele momento mais zen. Então é aquele momento de dizer assim, meu Deus, para um pouco aqui agora, e aí curtir aquele silêncio. Quem cansaço sensorial é sobre isso. Então, ó, a Lu 3, a Vera 2, a Nelma 2, a Baby 2, Célia 6, Salomé 3. O cansaço sensorial meu também acho que deve estar 3 para 4. Não tá tão não. Então, da turma que tá aqui respondendo, estamos razoavelmente bem aí no cansaço sensorial. Cansaço número 5, tipo número 5, ó. Cansaço criativo. Olha só que legal isso. Legal não, né? Nada disso aqui é legal, mas legal de conhecer. Quais são as causas? É legal, o Salomé aqui disse, né? Desse eu já tenho tentado me proteger. Quando a gente começa a perceber o legal de saber os tipos do cansaço e ver onde a gente está mais pesando a mão, é começar a fazer exatamente o que a Salomé falou aí agora, no sentido de proteção. O que é que eu preciso fazer aqui para diminuir esse processo, né? Então vamos lá. O quinto tipo de cansaço é o cansaço criativo. Quais são as causas? Bloqueio criativo. Bloqueio criativo. Falta de inspiração. Rotina monótona. Essas são as causas. Quais são os sintomas? Dificuldade para ter novas ideias. Falta de entusiasmo por projetos. Sensação de estagnação. Eu tava com esse cansaço criativo bem brabo, viu? Dei uma melhorada boa nele, mas eu vou dizer pra vocês que no meu primeiro semestre desse ano o cansaço criativo tava lá em cima. Bora colocar aqui agora as notas do cansaço criativo. Elaine, nota 9, olha só. Nota tão grande, hein, Elaine? Bora ver como é que resolve isso. Como é que lida com esse cansaço criativo? Mudança de rotina, buscar novas experiências, estimular a criatividade através de atividades artísticas ou hobbies. Elaine, nota 9, Baby, nota 8. Estamos com as notas grandes aqui, ó. A Nelma tá no 3, a Vera no 6, a Lu, nota 6. No bico do corvo? No bico do corvo. No meu caso, eu falei pra vocês que eu passei um primeiro semestre com um cansaço criativo bem grande, assim. Pra mim, funcionou muito fazer outras coisas dentro do que eu podia, né, gente? Não é simplesmente, não vou fazer mais as mesmas coisas, porque a gente tem ali uma rotina. Mas, assim, buscar ler outros tipos de livro, passear em outros lugares que eu não ia, dentro da cidade mesmo, fazendo algum tipo de programa que não era conhecido. A música me ajuda muito para dar uma resetada. Então, é descobrir ali onde é que entra esse desbloqueio criativo. Tereza tá com nota 4, Célia no 7, a Lu 6, Luciana 7. Então, já é um grupo aqui, nós, já com um bloqueio criativo um pouco maior. O sexto eu quero ver se a gente vai gabaritar, viu? O sexto é cansaço social. Quais são as causas? Excesso de interação social, solidão, falta de conexões significativas. Quais são os sintomas? Sintomas de sensação, né, sentimento de isolamento, dificuldade para se conectar com as pessoas e esgotamento emocional. Como é que estamos com essa nota, gente? Vocês veem que um cansaço tem uma ligação com a outra, né? Dificilmente ele é sozinho ali, um vai tendo uma conexão com a outra. Cansaço social, eu acho que eu tive mais também, viu? Dei uma melhoradinha, mas não tô também essa coisa toda não. Acho que hoje tô com nota 6. Dei uma melhorada, tô com nota 6. A Elaine tá com 9, Vera 2, Nelma 3, Baby 4, Salomé 9, Lua 4, né? Ainda bem que ninguém deu nota 10 pra nada até agora. A Célia, nota 3.
Como é que a gente resolve aqui a questão do cansaço social? Alternativas, né, gente? Resolve demais, mas quais são as alternativas? Cultivar relacionamentos mais saudáveis, participar de atividades em grupo, buscar momentos de solitude. Olha só que interessante, né? Essa coisa de participar de grupos, e principalmente grupos diferentes. Quem sabe uma ida no parque para participar de um grupo de yoga, né? Pessoas diferentes que você não vai precisar necessariamente saber ali o que está acontecendo dentro da vida íntima dela, mas acontece comigo, foi bem interessante quando eu morava em Santos, que eu estava numa época de cansaço social bem grande, e eu comecei a fazer corrida de rua, comecei a treinar, né, para fazer corrida de rua, e eu entrei numa assessoria de corrida. E em Santos, não sei se vocês conhecem, tem uma orla linda e tem várias assessorias de corrida que colocam as tendas ali. E aí vai a galera que vai treinar e treina junto e etc. Menina, foi tão bom. Era um povo que eu não sei qual o saldo bancário deles, eu não sei se são separados, eu não sei se tem pai vivo ou mãe viva, eu não sei onde trabalham e o que fazem, quais seus cargos. Mas quando eu encontrava aquele pessoal, a gente estava ali unido por uma mesma coisa, no caso ali era corrida, tirava sarro um do outro, trocava ideia de qual era o melhor tênis, qual era o melhor relógio, contava algum fato da vida ali de forma mais superficial, dava risada, voltava para casa, e eu voltava para casa, cara, assim, satisfeita, né? Então, é ter cuidado quando a gente está nesse lugar de cansaço social grande e a gente achar que o remédio para isso é isolamento. Ter muito cuidado. Isolamento é diferente de você nutrir momentos de solitude. Momento gostoso. Aqui na frente da minha casa tem minha cadeira preferida, que depois que eu encerro a aula, coloco crianças na cama, eu sento ali, é silêncio gostoso, às vezes coloco uma música, leio um livro. É aquele momento de que eu tô comigo, eu zero ali. É diferente de eu me isolar. Então ter cuidado com esse ponto também. E o 7º tipo de cansaço é o cansaço espiritual. Bora ver como é que é ele? Quais são as causas desse cansaço espiritual? A falta de propósito. Tipo, pra que eu tô aqui? Vim aqui pra fazer o quê? Qual é a minha utilidade aqui nesse mundo? Quando a gente não sabe o que de fato, para que de fato eu valho, entra nesse lugar aqui de espiritualidade que parece que tem um buraco. Sensação de vazio e de desânimo, porque é simplesmente fazer porque está com a obrigação de fazer. Quais são os sintomas? Desconexão com seus valores, falta de significado na vida e apatia. Como é que estamos aqui com esse cansaço espiritual? Eu acho que esse cansaço espiritual para mim hoje está nota 1. Eu tô bem com ele, sabe? Já não tive não, andei brigando com um homem lá. E o cansaço espiritual e a espiritualidade não tem necessariamente a ver com Deus, né? Pode ser que você acredite ou não. Pra mim tem uma relação com Deus. Andei brigando com ele uns tempos, mas agora já estamos parceiros de novo. E eu precisei entender muita coisa. Então eu tô aí na nota 1, junto com as meninas, ó. Lu nota 2, Baby 2, Vera 2, Nelma 2. Vocês estão copiando a nota um da outra, miséria? A Elaine 3, Salomé 2. Então, assim, ó, relembrando os 7 tipos: cansaço físico, cansaço mental, cansaço emocional, cansaço sensorial, cansaço criativo, cansaço social, cansaço espiritual. Primeira utilidade: saber que eles são diferentes, as origens são diferentes, as causas são diferentes e os sintomas são diferentes. É bem importante a gente começar a olhar para onde é que está pegando e buscar a fonte de descanso naquilo que está pegando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: se eu, enquanto sociedade, enquanto casa, enquanto relação, enquanto mãe, ou eu comigo mesma, estou cansada, me ajudem aqui a perceber uma coisa. Esta pessoa cansada em algum tipo desse cansaço, nota 8, nota 7, nota 9, como a gente teve aqui, essa pessoa, ela possivelmente traz desafios financeiros junto? Vocês acham que sim ou não?
uma pessoa, independente do tipo do cansaço, estando com uma nota grande de cansaço, em tese, essa pessoa traz uma questão de algum nível de problema financeiro? A Lu Almeida diz que sim, a Elaine diz que sim. Sim. Cíntia diz que sim. Vera diz que sim. Sim. E sim, e sim. E é por isso que eu trouxe esses dois temas juntos. Eu tenho aqui na escola uma crença muito grande que eu levo para as minhas aulas e levo para as minhas alunas, que é a necessidade da gente olhar para as nossas finanças a partir de uma tríade, que é corpo, mente e bolso. Eu entro aqui numa aula de educação financeira, que é uma live, ou eu entro na mentoria, ou eu entro para fazer um curso, ou eu sento simplesmente de frente para o meu computador para olhar minha planilha financeira, e eu preciso entender que a minha vida está na base dessa tríade entre corpo, mente e bolso. É a minha base de sustentação. Eu preciso estar minimamente bem no meu corpo, enquanto abrigo de tudo aquilo que eu tenho de potencialidades. Meu corpo precisa responder. Meu corpo precisa ser funcional. Meu corpo precisa acordar e ter o mínimo de vigor para desempenhar o que ele precisa. A minha mente fortalecida, porque as tretas da vida vêm de monte. Como é que tá a minha mente emocionalmente, saúde mental mesmo para dar conta? E o bolso do mesmo jeito. Eu não conheço, já falei isso centenas de vezes aqui, alguém que esteja com sérios, graves problemas financeiros e não esteja passando por questões sérias mentalmente no corpo. Será que é possível, gente? Alguém que está com sérios problemas financeiros e está otimamente de saúde mental e saúde no corpo? Do mesmo jeito, o contrário. Falamos aqui de saúde, de cansaços, tanto do corpo, quanto da mente, quanto espiritualmente. Essa pessoa que está ultra cansada na mente e no corpo, automaticamente ela vai trazer reflexos para o bolso. Então anota essa tríade aí, é corpo, mente e bolso que precisa ser olhado e cuidado. E quais são as... Agora, antes de eu falar das consequências, e quando eu falo aqui, agora eu quero desmistificar uma coisa. Quando eu falo aqui, eu tô falando de alguém que está com problemas financeiros. Na concepção de vocês, o que são problemas financeiros? Vamos dar exemplo aqui. Problemas financeiros são pessoas que têm dívidas? Será? O que vocês acham? Sim ou não? Uma pessoa que tem dívidas é uma pessoa que tem um problema financeiro? Será? Quem me ajuda? Elaine diz que sim, a Vera diz que sim, Carla também. A Salomé diz fazer escolhas, enxergar saídas, novos caminhos. Sem a cabeça organizada é impossível. Cíntia diz não necessariamente, a Salomé não apenas. Gente, é o seguinte, vamos lá. Dívida é diferente de autoendividamento. Por exemplo, quando eu falo dívida é o seguinte... uma pessoa que tem dívidas, aquela pessoa que está tudo em dia, que está com as finanças organizadas, ela tem dívida, ela tem um consignado, ela tem um cartão de crédito que todo mês vem uma fatura. Não necessariamente porque ela tem aquela dívida, ela está com problemas. Ela tem uma dívida do financiamento do apartamento dela, do carro dela. A pessoa endividada é outra história. A pessoa endividada ou que está atrasada, né, com os pagamentos, mas mesmo que não esteja atrasada, ela está no nível de endividamento alto, aí eu trago aqui para problemas, tá?
Mas vamos tirar essa história assim, eu tenho dívidas, eu tenho um problema. Não, necessariamente não. Conheço e já conduzi várias alunas aqui com situações de dívida que tá vivendo em saúde financeira perfeitamente. Primeiro porque tirou esse estigma. Outra coisa, vamos pensar aqui um desses cansaços aí, que a gente deu nota 8, nota 9. E aí eu disse, nossa, uma pessoa dessa que tá cansada, nota 8, nota 9, ela tem reflexos aqui nas finanças dela. Significa que essa pessoa aqui, ela tá endividada? Que ela tá com agiota? Que ela tá devendo na rua? Que ela tá toda ferrada? Não. Essa pessoa, inclusive, ela pode estar com as contas em dia, mas ser uma pessoa que tem medo de gastar, uma pessoa que não consegue viver um lazer com plenitude, que vai para um restaurante com um grupo de amigos ou com a família e não vive, não goza, não vive o prazer daquilo. É uma pessoa que vai pro shopping comprar roupa para os filhos e perde a mão, compra mais do que deve ou menos do que deve, fica com medo ou fica com excessos. Então, quando eu pego aqui uma pessoa cansada, de fato cansada, onde traz reflexos para essa vida, não é simplesmente alguém aqui, porque a gente pode voltar no chat e dizer, essa pessoa aqui nota 8, nota 9, nota 7, deve estar com um beozaço nas finanças. E esse beozaço não significa necessariamente que está lá com cheque especial vencido, com um empréstimo vencido. Essa pessoa, ela está cognitivamente muito possivelmente com dificuldade de tomar melhores decisões, de não conseguir pensar com clareza, inclusive sobre o que é suficiente, agir de forma emocional, sem passar pelo racional, tomar decisões num timing equivocado. Eu anotei aqui alguns causas, das consequências do cansaço nas finanças pessoais. Dificuldade em tomar decisões financeiras, impulsividade, compras por impulso, procrastinação, vai deixando para depois, porque tá cansada, né? Cansaço, você vai dizendo assim, meu Deus, essa parte é muito importante na minha vida, mas como ainda não estourou, como eu não tô aqui toda endividada, como não tem um grave problema aqui, eu tô vendo que o negócio não tá muito bom. Mas, como não tem nada extremamente grave acontecendo, ela vai deixando para depois. Quantas de vocês aqui eu falo pelo direct dizendo, olha, vou ainda fazer sua mentoria, porque eu quero, mas deixa as coisas melhorarem. Melhorar em que sentido? Eu tô muito cansada, deixa eu dar uma acalmada. Eu não sei se vai chegar esse dia das coisas acalmarem. Tem muito mais a ver com uma forma como eu vou ter que descobrir como é que eu me porto frente a esse cansaço e essa sociedade do cansaço. Desmotivação para buscar novas oportunidades, aumento de gastos com saúde. Olha só, esse cansaço num alto nível, essas consequências financeiras vai trazer aumento de gasto com saúde. Aí a pessoa não entra numa mentoria, não entra num acompanhamento de finanças ou qualquer coisa que ela... Por que não? Porque agora não. Aí tá lá, aumentando em remédio, aumentando em consulta médica. Fica paralisada, não toma decisões. Será mais comum para as mulheres? Eu acho que na realidade o homem tem muito esse lugar do... O homem conversa menos sobre isso, Cíntia. O homem, né, historicamente falando, esse homem, né, quando a gente vai fazer um estudo mais... História mesmo da cultura do mundo, esse homem ele já foi parido para resolver problemas, parido para ser ensinado a lidar com finanças, parido em não conversar sobre isso, simplesmente ir lá e resolver. A mulher não foi parida assim, a gente aqui de forma meio destemperada está tentando descobrir como é, porque nunca nos ensinaram, enquanto gênero, né, o gênero, a mulher não é ensinada para isso, só que a gente tem uma característica de falar mais, né? O homem vai colocando para depois. Mas as questões, elas são muito parecidas. Por exemplo, o meu posicionamento aqui em rede social é para mulheres, né? Mulheres 40 mais. O grupo de mentoria que eu tenho em grupo, né? Os atendimentos em grupo são para mulheres. Mas eu atendo casais, eu atendo homens no individual. Então eu tenho alunos
E as questões são muito parecidas. Só que esse é um homem mais envergonhado, mais ali fechado. Ele, no geral, é mais pragmático. 2 mais 2 é 4. E aí depois a gente vai ali, né? Ele vai se sentindo com confiança, vai sentindo ali que não está sendo julgado, e aí fica mais à vontade ali para conversar. Né? Mais consequências aqui do cansaço nas finanças pessoais. Estresse e ansiedade, conhecidíssimas nossas, né? Então, o que o cansaço pode levar, né? Aonde é que o cansaço pode levar? A um ciclo vicioso, não sai disso nunca. Quem aqui, infelizmente, dentro desse nosso grupo, não tá num ciclo vicioso, correndo atrás do rabo e não sai do lugar? Tanto do cansaço quanto dos desafios financeiros, né? Falta de planejamento, onde entra naquela história de que para planejar não. Dificuldade em lidar com imprevistos, porque diz, para que eu vou planejar e para que eu vou entrar num lugar de educação financeira se toda hora tem imprevisto? Inclusive para ficar mais preparada para os imprevistos que vão acontecer certamente. Então é passar por essa sensibilização que sozinha às vezes é muito difícil. E como é que faz para evitar isso? Bora construir juntas? Eu quero trazer para vocês uma história da minha vida que para mim fez muito sentido nesse lugar do cansaço e do dinheiro. Mas antes de trazer essa história, eu quero, depois dito isso, começamos a live hoje falando de uma coisa maior, a sociedade do cansaço. Então, em termos sociais, o mundo está cansado. Trouxe lá as referências do livro. Aí depois a gente estudou um pouquinho sobre os tipos de cansaço para a gente entender que tem variações e são diferentes. E depois a gente entrou aqui nas consequências para o nosso dinheiro. Entendemos que uma coisa está relacionada com a outra. Então, fizemos aqui esse afunilamento. Bom, imaginando que vocês estão aqui tudo no sofá da minha casa. A gente foi ali para a sala agora e estamos conversando aqui, de igual para igual, batendo papo mesmo, né? Uma noite que a gente se encontrou para trocar uma ideia aqui. E aí depois que a gente conversou isso tudo que a gente está conversando agora, uma olha para outra e diz assim, rapaz, e agora? O que é que faz? O que é que faz? O que é que faz para atuar neste cansaço, nestes cansaços? O que é que faz para atuar nestas finanças, até para não chegar naquele lugar de dizer, qualquer atividade que eu vá fazer vai piorar mais ainda o cansaço, porque já vai ser mais uma obrigação que eu vou ter. Eu que já estava cansada, já vai eu colocar mais uma atividade, aí eu não quero me matricular em nada, fazer parte de nada, frequentar nada. Por quê? Porque via de regra, se eu for fazer mais qualquer coisa, vai potencializar esse cansaço. Vocês aqui na minha casa, né? Nós juntas aqui conversando. Bora colocar a cabeça para funcionar? Quais seriam as possibilidades? Nunca vocês vão ouvir de mim manual. Odeio, não acredito, né? Vocês não vão ter nunca de mim esse manual que eu vou chegar aqui, né, Cíntia, e dizer assim, manual, agora depois que vocês souberem disso tudo, assim, anota aí, ponto 1, ponto 2. Claro que tem coisas ali que são, né, que podem ser colocadas ali como ensinamentos, mas como é que eu vou saber, de fato, como é que eu ajudo o cansaço da Cíntia, já que tem um monte de coisa na vida dela que eu não conheço, eu não sei sobre isso. Como é que eu manualizo a salvação do cansaço da Cíntia e achar que isso vai ser a mesma salvação para o cansaço da Salomé? Não dá para manualizar, mas há coisas que podem ser comuns entre nós. O que seria? O que seria algumas coisas que a gente poderia fazer de fato, não é só no, ai que bom, está lindo para ver, né? Só vou falar aqui para ficar bonito para mim, mas de fato eu, do mesmo jeito que eu, a Cíntia, a Salomé, a Silvana, vai olhar e dizer assim, cara, nesse quadro aqui, o que de fato eu posso fazer para atuar nesse cansaço e nessas finanças?
Salomé, trocar ideia, falar sobre nossas dificuldades, perder o medo. Para mim isso, estar em grupo é maravilhoso. Quem tiver a possibilidade de ter um grupo para essas trocas de ideias são incríveis. Incríveis. Para mim é fonte de cura o tempo inteiro. Será se eu e a Salomé, porque eu vou contar uma história minha, para chegar onde eu quero chegar aqui, pra gente finalizar a nossa live. Mas será se só eu e a Salomé que vamos falar aqui? O restante tá tudo ferrado, que não sabe nem pra dar uma dicasinha assim, uma diquinha de nada. Ó, contar uma história aqui que aconteceu. Lembra quando eu falei pra vocês que no primeiro semestre eu tava com nota alta em alguns cansaços? Oi? Boa noite, amor. Você vai acordar lá? Vou lá. Filhotinha dando beijo de boa noite. Então eu falei pra vocês que no primeiro semestre tava grande aqui a questão do cansaço emocional, o cansaço criativo, né, o bloqueio criativo e etc. Fazendo terapia, muito otimamente. Tava linda na terapia. Coitada da analista lá, mas assim, não é nunca só sobre isso, né? Porque a gente pensa, faz terapia, beleza. Eu tava fazendo terapia, mas não resolveu por si só. Até porque a terapia não resolve por si só. Elaine fala aqui, a leitura, as séries e os filmes me ajudam muito também. Muito. Muito mesmo. Coisa boa. Coisa boa. E aí, aconteceu de eu ter visto aqui Isso tem o quê? Final do ano passado. Na mesma época aconteceram duas coisas assim. Foi eu fazendo parte de um projeto junto com a Cris Paz, a Fantástica Fábrica de Domingos, talvez vários de vocês já conheçam. E era online, né? Então a gente tinha vários encontros online, etc. E eu sempre muito animada para ler. E as meninas da Fantástica Fábrica de Domingos falou comigo, né? A gente falou, poxa, por que a gente não começa a ler uns livros aqui? E aí a gente fundou um clube do livro específico para o grupo das Fantásticas. E começamos a ler em outubro do ano passado. Juntas, né? De forma online. Então, um grupo de mulheres, e a gente dava lá a ideia dos livros e a gente lia os livros. Na mesma época, apareceu aqui na minha cidade a notícia de umas mulheres que fizeram aqui um clube do livro e era presencial. E eu tava com muita vontade de fazer algo presencial, porque eu fico o tempo inteiro, né, online, etc. E eu entrei neste clube do livro aqui. Mesma história. Mulheres lendo mulheres. E eu digo, gente, que maluquice isso na minha cabeça fazer um negócio desse, né? Eu, que já não tenho tempo pra nada, que já tô cansada, entrei nessas duas desgramas aqui agora, pra agora ter mais livro, ter mais discussão, ter mais coisa pra estudar e etc e tal, né? A Salomé disse que me conheceu, né, através da Cris. Ainda quero encontrar vocês duas. Ai, que linda, vai dar certo, sim. Vai dar certo. E aí eu comecei a participar em um deles, que era o Grupo das Fantásticas, como sendo aquela, né, idealizadora do clube e que mantém ali os diálogos e que puxa a turma, e no outro, aqui na minha cidade presencial, como participante. Começa em mim a surtir um efeito interessante. Por quê? A leitura sempre foi algo, né? Eu sempre li muito cedo, desde muito cedo, eu sempre gosto muito de leitura, mas o que começou a acontecer na minha vida? Eu comecei a colocar leituras, pela completa falta de tempo, ou sei lá o que da vida, leituras muito específicas do meu trabalho. Então, toda leitura ela é voltada para o meu trabalho, ou porque, nossa, com aquela leitura eu vou poder fazer uma aula, ou sei lá o que. Sempre tinha uma utilidade por trás disso, né? Sempre tinha uma utilidade. Aí, com a história dos dois clubes do livro, eu incluí leituras completamente fora daquilo que era a minha obrigação de ir lá e fazer. E aí vocês não acreditam, é óbvio que isso não é só a única coisa.
tem uma questão de espiritualidade que nesse período aumentou bastante, tem a questão da terapia que estava lá firme e forte, tem a prática dos exercícios físicos que eu comecei a ser mais consistente. Então, gente, né? Ninguém aqui é bobalhona pra achar que uma só coisa vai lá e faz, resolve. Tem uma série de coisas. Mas quando eu comecei a participar dessas duas experiências, eu comecei a voltar a ter algumas sensações de prazer que tinha ficado lá fora, tinha ficado lá no passado. Prazer pela leitura. E a leitura não era só de pegar o livro e ler, que eu amo, que eu vou e anoto, que eu aprendo, que eu fico mais sabida. Não era só sobre isso. O prazer, sabe onde é que estava? Estava no dia que a gente ia se encontrar. Na Galera das Fantásticas online, na galera presencial, aqui presencial. Aí a gente se encontrava e a conversa era, sim, sobre o livro. Só que a gente ficava 1 hora e meia, um grupo de mulheres, cada uma no seu ponto de vista, cada um trazendo as suas questões de vida, cada um com seu olhar. Era impressionante o quanto que o mesmo livro trazia sensações e roteiros e lógicas diferentes, e aquilo extremamente prazeroso. Houve meses que várias daquelas participantes não puderam ler aquela obra, né? Aquela obra do mês, por várias questões. Mas mesmo assim, ela não perdia o encontro, mesmo ela não tendo lido, porque ela só no ouvir. E aí falava também, né? Porque é impossível, cara. Eu vou falar aqui sobre, sei lá, esse é o livro atual aqui sobre dinheiro que eu tô lendo, relendo, O Sexo Oculto do Dinheiro. Mesmo que eu não tenha lido esse livro, eu tenho certeza que na hora que eu estiver falando sobre ele, a Cíntia, por exemplo, vai ter algo a falar. Diz, nossa, Ariadne, essa sua fala me lembrou aquilo outro, eu acho isso, eu acho aquilo. Gente, tinha que ter uma mediadora mesmo. Tem que ter uma mediadora nos dois, porque as mulheres são atrapalhadas do juízo, né? E aí vai conversa, vai conversa, vai conversa. Não foge do livro, a temática é do livro. De fato, se discute sobre os livros, sobre as obras. Além da gente aprender muito sobre o que está ali contido, saiu de mim aquela obrigação de só as minhas leituras obrigatórias e entrou para essa interação social com pessoas que em outros... fosse por outros movimentos da vida, eu não teria. E quando a gente saía, né, daqueles encontros, estou falando por mim, tanto no online quanto no presencial, porque foram 2 clubes ali concomitantes, eu saía dizendo assim, pô, que massa, velho. Tive uma ideia pro meu trabalho, tive não sei o que lá, vou ter essa conversa com meu filho, vou falar isso aqui pro meu marido. Entrava a sensação de prazer que há um bom tempo tinha sido perdida. Juro pra vocês. A Cíntia falou, nossa, maravilhoso, a sobrecarga e o cansaço nos tira o prazer mesmo. Veio o respiro do prazer. O respiro do prazer mesmo, sabe? E várias delas falando a mesma coisa. Estar aqui uma vez por mês é fundamental para eu sair do meu quadradinho. Há meses que eu leio, há meses que eu não consigo ler, há meses que eu leio parcialmente, mas estar aqui nesse lugar da discussão me enriquece, faz com que eu vá para outros lugares, pegue outros pontos de vista e etc. E sabe o que é interessante? De alguma forma, há uma seleção para quem entra. De alguma forma, não entra prosa ruim pro grupo, sabe? Sabe aquela pessoa encrenqueira, aquela pessoa de má com a vida, a pessoa pessimista, a pessoa chata. De algum jeito, gente, eu não sei que mágica é essa, esse ser não entra. Ou se entra... não tem espaço para ela ser aquela prosa ruim lá no grupo. Não sei o que acontece, mas na hora que tá ali, simplesmente não acontece. Então, o que aconteceu aqui pra... Ariadne, você tá louca, velho. Você começou a falar de um monte de coisa e agora veio com essa história de livros. Pra mim, é o resultado das minhas maiores descobertas sobre mim, sobre o meu processo. Quando eu fiz transição de carreira, saindo de um emprego de 14 anos... tantas e tantas descobertas minhas está ali no livro e na discussão. Não é só ali, mas está ali também. E esse resgate do prazer fez com que várias das minhas notas de cansaço lá no alto baixaram. O meu poder de criatividade, de interação, de tesão com muitas coisas, eles foram. E ali, inclusive, abriu possibilidade para pensar
em outras atividades do meu dia a dia, né? E assim a coisa foi acontecendo. O que acontece? O projeto da Fantástica Fábrica de Domingos já era esperado por isso. A gente finalizou agora depois de 1 ano e meio, no formato que estávamos, né? Eu e a Cris Paz. Agora a gente vai para outros formatos, a gente já está começando a falar sobre a nossa imersão presencial em Tiradentes, já para agora 2025, a 3ª edição, ou seja, para aquele formato aqui, já, né, online ali, estava finalizando. Só que tinha as meninas do Clube do Livro, que aí na última edição, que só funcionava ali de forma fechada, que era só para o grupo, uma olhou para a cara da outra e disse, cara, a gente não pode deixar de viver isso aqui. E eu digo, puta que pariu, a gente não pode xingar aqui, sei lá. Daqui a pouco o Instagram me derruba. Cara, não pode mesmo, perdeu. O que a gente faz? E ali a gente tomou uma decisão de continuar com o Clube do Livro, só que agora abrindo para o público. Abrindo para vocês. Então a gente abre agora esse Clube do Livro com um grupo que já acontecia com as Fantásticas, que elas continuam, e abre a possibilidade agora para cada uma de vocês, passando por essa seleção, que eu não sei o que é ela tem uma seleção ali, para fazer parte desse novo grupo, que aí agora ele é batizado do nome Ricas Leitoras, que é uma das possibilidades da gente atuar nesse nosso cansaço, da gente atuar nessa perda, talvez, de prazer aí que a gente vem tendo ao longo da vida. Não é um remédio milagroso, de jeito nenhum. É um encontro de mulheres que se unem uma vez por mês e é mulheres lendo mulheres. O nosso primeiro livro é esse livro aqui da Ana Cláudia Quintana Arantes, uma médica, Para Toda a Vida Valer a Pena Viver. Nosso primeiro encontro é dia 8, terça-feira agora. Esse é o primeiro livro que a gente já vai discutir dia 8, terça-feira. Dá tempo de você entrar. Ah, mas eu não vou conseguir ler até lá. Vai ler depois. O fato de você já estar no grupo, viver o grupo, a discussão do grupo, já vai fazer uma diferença absurda para você. A gente abre esse Clube do Livro com uma duração de 6 meses para a gente ver se funciona nesse formato de abrir para o público em geral. E o que vai acontecer com os outros 5 livros, né? Esse primeiro fui eu que determinei, o primeiro precisava desse determinado. Sempre vamos ler mulheres e os próximos 5 a gente vai fazendo uma enquete. Então eu vou pegar de vocês sugestões de leituras de mulheres, né? De livros escritos por mulheres, para quem tiver essas sugestões, e a gente colocará ali uma enquete. Então essa semana a gente já vai colocar a enquete do livro do próximo mês, de novembro. Novembro a gente coloca para o de dezembro. Ou seja, além de incentivar a leitura, de resgatar a leitura, são livros que, em tese, são livros simples de ler, razoavelmente fáceis, nada muito denso, livros que talvez vai coincidir com tua área de atuação e profissão, mas em outros não, vão te tirar de outro lugar. Ou seja, é uma possibilidade aqui da gente atuar nesse cansaço que tenha consequência para as nossas finanças. Pode acontecer de um dos meses ser algo relacionado a finanças ou não. É muito um grupo de estudos, tá? Não é para entrar achando que a Ariadne entrou lá no dia e vai dar uma aula sobre esse livro, não. A Ariadne é a mediadora e é uma participante igual a vocês, onde eu vou dizer isso aqui doeu, isso aqui não foi bom, isso aqui me lembrou isso eu concluí aquilo outro, e assim eu vou ouvindo outras pessoas e a gente vai trocando ideia. Então será sempre à noite, nesse horário aí da noite, de 20 horas, 20 às 21h30, 90 minutos, a gente combina, quem sabe, um vinho, um café, para fazer uma noite nossa mesmo. O convite aqui é que para sair desse esgotamento, uma das possibilidades é priorizar para você atividades que sejam suas, que sejam de fato preparadas para você. É aquela noite que eu reservei para mim. Eventualmente não pude estar lá no ao vivo, ficam gravadas, né? Eu sempre vou querer que você esteja ao vivo, porque, enfim, né? Estando ao vivo é onde a gente vai ter a discussão. Vamos criar ali, temos um grupo de WhatsApp para ao longo do mês discutir a obra, discutir o que aquilo foi reverberando pra gente e trazendo pra gente, né?
Então, fica o convite para que vocês entrem aqui no nosso grupo dos Ricas Leitoras. Acho que faz muito sentido diante de tudo isso que eu trago aqui como ensinamentos, como trocas. Para se inscrever, o link está na bio, né? Então, acabando a live, entra lá. O valor é de R$400 por todos os 6 meses, tá? Então, 400 é para ficar durante todos os 6 meses, não é 400 por mês, é 400 de inscrição, pagamento único. Ele pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão. Sendo parcelado em 12 vezes no cartão, fica R$40 a parcela. Então, já tá lá na bio, é só se inscrever e aí você vai entrar no nosso grupo aí a partir de terça-feira, viver esse momento aí de prazer, de descanso, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, que fez muita diferença na minha vida nesse meu processo de descoberta, de autodescoberta, de alívios de cansaço. Bom, aqui uma plantinha e uma sementinha foi jogada diante de várias coisas que a gente pode fazer para aliviar. Um dos alívios através das leituras, um dos alívios através da boa interação social, um dos alívios através de entender sobre que cansaço é esse que a gente está falando e entender que a partir dele a gente precisa tratar o nosso bolso em condição de igualdade com o nosso corpo e nossa mente. Se eu cuidar mais de um, o outro vai gritar e vai trazer consequência ruim. Então espero que tenha sido uma noite agradável para vocês, nossa aula. Excelente semana para cada uma de nós. Domingo que vem a gente está aqui de novo com mais um tema. Dúvidas sobre, inclusive, o Clube do Livro, podem escrever aqui como comentário na nossa live ou me mandam um direct também, tá bom? Um beijo especial em cada uma de vocês e bora!